Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais para vocês, estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Tudo bem? Esse é um projeto do Seduc em Ação e eu sou a Fernanda Serbeto, sua professora de História. O tema da nossa aula de hoje é o Estado Moderno, conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vem comigo. A habilidade prevista pela BNCC visa analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Quanto ao nosso documento curricular para o ensino médio, a gente tem como objetivo de aprendizagem identificar o conceito e o papel político do Estado moderno, avaliando os eventos de cunho político, espaciais e econômicos entre os séculos XVIII ao XXI, que permitem a construção histórica do capitalismo para posicionar-se de modo crítico diante das transformações populacionais e desigualdades resultantes desse processo. Foco nessa ideia das desigualdades, para que pensemos o quanto essas desigualdades, o quanto essas contradições sociais, culturais, econômicas vão ser propulsoras de grandes mudanças, de grandes revoluções, e dando novos retoques para essa lógica do Estado moderno, que é o nosso objeto de conhecimento aqui hoje. E o nosso objetivo é justamente reconhecer as características do Estado moderno e do absolutismo. Trouxe inicialmente aqui para você a dinastia Tudor. Aqui temos uma imagem referente a uma pintura do rei Henrique VIII, figura polêmica do absolutismo inglês, que marcou com muita força o século XV. E é um personagem que se destaca muito quando a gente pensa a Reforma Protestante e o quanto a Reforma Protestante na Inglaterra, orquestrada por Henrique VIII, veio a favorecê-lo politicamente. Henrique VIII, entre outras particularidades, casou-se por várias vezes. Mas para casar-se por várias vezes, era necessário que ele rompesse com a Igreja Católica. E essa ruptura se deu através do ato de supremacia. Através do ato de supremacia, Henrique VIII também inauguraria uma nova igreja, a Igreja Anglicana, que não só daria origem a uma nova religião na Inglaterra, sendo ele o líder, sendo ele o chefe de Estado, sendo ele aquele então chefe de governo. E a partir de então, muitos dos seus mandes e desmandes poderiam acontecer na Inglaterra, independente do seu relacionamento com a Igreja Católica, que era uma instituição de grande peso também político na Europa nesse período. E à medida em que o tempo transcorreu, Henrique VIII deixou vários legados, sobretudo no sentido de estruturar essa religião, sobretudo no sentido de estruturar o seu poder. Mas o grande brilhantismo de tudo isso vem com a sua filha, Elizabeth. Elizabeth era filha da Ana Bolena, uma das esposas que Henrique VIII, então, havia contraído núpcias, se relacionado, não só em função de sentimentos, mas também em função de grandes interesses políticos. Elizabeth fica conhecida também como The Virgin Queen, a Rainha Virgem, a Era de Ouro da Inglaterra. Quer ver, dar uma olhadinha nisso aqui que eu trouxe para vocês. Sugiro que quando você conseguir, assista na íntegra ou até mesmo um trechinho que eu deixo para você aqui no link do filme Elizabeth. Uma rainha de grande destaque nessa virada do século XVI para o século XVII na Inglaterra. Um grande esplendor do absolutismo
Foi uma era de grandes conquistas territoriais, uma era de grandes disputas pelas principais rotas navais com a Espanha, e grandes foram as vitórias da Inglaterra, tendo Elizabeth à frente, sobretudo no sentido de derrotar o rei Filipe da Espanha, que tinha grandes intenções, não só de ceifar a vida de Elizabeth, como também colocar em xeque o grande poderio da Inglaterra. Mas não conseguiu. Ela triunfou. Ela estruturou a igreja anglicana. Elizabeth estruturou o mercantilismo inglês. Muitos territórios foram dominados, muitos territórios foram conquistados. Ela acabou dando o pontapé inicial para a produção de tecidos na Inglaterra. Isso acabou viabilizando em muito o capitalismo naquele país. Muito ouro foi trazido para a Inglaterra durante a gestão dela. Enfim, mas todo esse esplendor da grande rainha Elizabeth estaria ameaçado, mesmo porque a Virgin Queen não se casou, não deixou herdeiros, e seu trono poderia a qualquer momento ser ameaçado pelos seus primos escoceses, os Stuart. Tanto que ela cita, toda essa insegurança que ela tem em relação a esses primos, em relação a Mary Stuart, da Escócia. E o fato dela não ter deixado herdeiros vai deixar o seu trono à mercê dos Stuart. Os Stuart não eram muito bem quistos na Inglaterra. Eles eram escoceses e eram extremamente autoritários. Faziam jus ao absolutismo opressor. Eram católicos em detrimento da grande tendência protestante que vinha se seguindo na Inglaterra. Isso acabou desencadeando uma série de confusões, uma série de disputas por interesses de classes diferentes, de grupos sociais diferentes dentro da Inglaterra. E é nesse sentido que eu trago aqui para vocês como o Enem abordou esse tema. Vamos ver? Todo esse desgaste do absolutismo inglês em 2021 foi trazido da seguinte forma. Texto 1, Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I, Carlos Stuart, primo de Elizabeth, em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre liberdade e a tirania real, primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo. Fortíssimas serão as influências dessas correntes filosóficas, dessas correntes teóricas em busca da liberdade política. Eles vão influenciar muito na toda a engrenagem dessas revoluções que vão se dar daqui para frente, tá? Eu chamo de revoluções burguesas. E é interessante pensar que quando a gente analisa as monarquias absolutistas na Europa, seja da Espanha, seja de Portugal, é interessante pensar o quanto esse colapso vai se dar com muita ênfase na Inglaterra e na França. Olha o texto 2. A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, os camponeses se revoltaram contra cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo, a fim de instalar o reino de Cristo na terra. Uma referência à forte tendência do protestantismo na Inglaterra, não só como afirmação de elemento religioso, mas também enquanto elemento de classe. E a concepção da Revolução Inglesa, apresentada no texto 2, diferencia-se do texto 1, quando destaca a existência da pluralidade de demandas sociais. São aspectos bem diversos, não é mesmo? E enquanto isso, e na França, quando a gente trata da figura célebre de Luís XIV, que articulou toda a construção do Palácio de Versalhes, a figura em colapso do próprio Luís XVI, no contexto da Revolução Francesa, como a gente pensa, então, essa construção e desconstrução da imagem do rei a partir dessa análise aqui, que o Enem nos trouxe outrora. Aqui nós temos a figura do rei montado,
O rei, sem nenhuma fantasia, sem nenhum manto, sem nenhum sapato, nenhuma vestimenta específica, a não ser aquela que seria sua vestimenta íntima, sem peruca. E aqui a gente vê toda essa indumentária separada da figura do rei. A ideia é essa. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra a importância das vestimentas para a constituição simbólica dos reis, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal, além da própria estruturação do palácio, a forma de se apresentar, o balé clássico lançado por Luís XIV, o sapato de salto, tudo isso para fomentar a sua imagem, o seu poder perante as pessoas. E você percebe isso numa pegada bem artificial, diferenciando bastante da abordagem que eu havia trazido para você sobre Elizabeth. E ainda pensando na França, né, e todo esse desgaste do absolutismo monárquico a partir das revoluções, veja o que trouxe a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão numa questão do Enem 2020, bem no contexto da Revolução Francesa. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Trecho de texto muito importante, que exerce forte influência até hoje na nossa Constituição, na Constituição de vários países ocidentais, não é mesmo? E nesse sentido, esse documento elaborado no contexto da Revolução Francesa reflete uma profunda mudança social ao estabelecer a paridade no tratamento jurídico, a isonomia entre os cidadãos que ainda buscamos, não é mesmo? Queridos, queridas, bons estudos, até logo. Muito obrigada pela sua companhia, tá? E fiquem ligados, assim que virar o intervalo, teremos aula com o professor Murilo Ramos, com dicas importantes para vocês, estudantes do ensino médio. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente corre atrás do dia inteiro.